Olá, primários! Já houve um momento na sua vida que você se sentiu fraco ou incapaz de fazer alguma coisa? O personagem da história de hoje estava assim, se sentindo fraco e muito triste. Mas nós vamos ver que em momentos ruins, nós temos a oportunidade de glorificar a Deus. E Ele pode ser exaltado através de sua vida. Mas você ainda não sabe quem é? Então espera que você já vai descobrir. A paz do Senhor, primários! Bem-vindos a mais uma EBD. Eu sou a tia Duda. E eu sou o tio Matheus. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, em Cariacica, no estado do Espírito Santo, no Brasil. E nós queremos conhecer você que está assistindo a nossa aula. Então já coloca o seu nome e da onde você é aqui nos comentários pra gente te conhecer. E já que você está aqui, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal. Nós temos vários vídeos da EBD que você pode ser muito edificado. Primários, nós não podemos nos esquecer de pegar o nosso livreto, nossa Bíblia, a nossa revista e a nossa oferta. Não é mesmo, Duda? É isso aí! E essa aula, ela é da turma dos primários, que são das idades 7 e 8 anos. Mas você que é mais velho também pode assistir. E essa lição é de número 3, que tem por título, para que o poder de Deus seja manifesto. Então, para começarmos a nossa aula, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais essa lição. Que o Senhor venha colocar essa palavra, Pai, no coração de cada um que está assistindo, que venha ser muito proveitosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Primários, vocês sabiam que existem países em que nós não podemos pregar o Evangelho? Sério mesmo? Hoje, na oração do livreto, nós iremos orar os Salmos e por um país perseguido. Vamos ver então! Crianças, meu nome é Lá, estou aqui para ler o livreto de oração. Orando os Salmos. Jesus, ajuda o teu povo quando os governos são maus. Ensina-nos a confiar só em ti, não em ideias humanas, que a verdade da Bíblia brilha mesmo em meio ao que não ligam para os ensinamentos cristãos, que sempre dependamos do que tu nos dás e sejamos felizes adoradores. Orando pelas crianças da Arábia Saudita. Deus, proteja as crianças que são perseguidas por isso, irem ao cultos e eventos cristãos. Cuide dos pequeninos que passam fome, ficam sem remédios e que têm suas Bíblias levadas. Abençoe essas famílias para que possam te adorar em liberdade. Tchau! Chegamos ao quadro Passaporte Missionário da lição de número 3. E hoje o nosso convidado, nosso amigo participante da viagem de hoje é o Heitor. Isso, o Heitor veio com a gente viajar na oração para um país do Oriente Médio. Qual país é o de hoje? Arábia Saudita. Isso, a Arábia Saudita é um país da Ásia, onde a religião predominante é o islamismo. E é muito difícil ser crente lá, porque a conversão do islamismo para o cristianismo, ela é considerada algo inaceitável pela população. E as pessoas que se convertem lá, elas são expulsas das suas famílias, perdem suas heranças, são colocadas fora do mercado de trabalho, então vivem uma situação muito difícil. Então nós temos que orar, Heitor, porque os cristãos lá precisam ser fortalecidos, porque não é fácil ser crente naquele lugar. E que mais pessoas possam conhecer o amor de Deus, conhecer a salvação em Cristo Jesus e serem salvas para a glória do nosso Deus. E lá é muito difícil, então nós temos que orar, né? Crianças como vocês sofrendo perseguição, sofrendo perigos porque aceitaram Jesus, triste, né? Mas nós vamos orar, né? Para que eles não percam a fé, né?
Isso mesmo. Então vamos colar. Eu já colei a minha. Vamos lá, o Heitor. Vou ajudar o Heitor a preencher aqui o passaporte de hoje para ficar bem completo, né, Heitor? Ficar bem bonito. Deixa eu segurar para você. Cola aqui. Isso mesmo. Para a glória de Deus, nós vamos estar sempre lembrando de orar, porque esses irmãos nossos precisam. Mostra pro pessoal como é que ficou. Precisam muito das nossas orações. E nós somos missionários. Criança pode ser missionária? É claro que pode, né? Talvez você não vai lá na Arábia Saudita, mas você está aqui no Brasil orando. Não é isso mesmo? Não é? Porque a principal tarefa desse quadro qual é, Heitor? Orar. Isso mesmo, é orar. Então, nós contamos com vocês, crianças, para orar por esses países, né? Para que o amor de Deus alcance mais pessoas nesses países onde é tão difícil falar do Evangelho. Não é isso, Heitor? Uhum. E ó, nós contamos com vocês. Tira a foto bem bonita, faz uma pose aí. Isso. E manda lá no grupo do WhatsApp da sua turma, combinado? Ó, não deixa a gente viajando sozinho, né, Heitor? Vocês têm que participar com a gente, hein? Não fica aí boiando. Tem gente que viaja na maionese. Não pode, né? Tem que viajar na oração. Combinado? Combinado, Heitor? E é isso aí. Nós voltamos domingo que vem numa próxima viagem num outro país, para a glória de Deus. Tchau! Amém! E o nosso texto áureo de hoje se encontra em 2 Coríntios 12, 9. Mas vamos ver então o primário que vai ler pra gente? A paz do Senhor, primários! Meu nome é Áureo E o meu nome é Áurea. e estamos aqui para o Texto Áureo. E o texto de hoje é: A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. 2 Coríntios 12, 9. Agora vamos ver as crianças falando? Texto áureo. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. 2 Coríntios 12, 9. Tchau! Bíblia cantada. A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Larissa. E o meu nome é Pedro. E nós estamos aqui para mais um Bíblia Cantada! Vamos cantar o versículo com a gente? Vamos lá! A minha graça é tudo que você precisa. A minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. A minha graça é tudo que você precisa. A minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Então, Larissa. 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Glória a Deus. Tchau. Bíblia cantada. Chegou a hora da história! Certo dia, Jesus estava passando e viu um cego que era de nascença. Como deve ser difícil, né? Não enxergar nada mesmo. Vamos fechar os olhos e imaginar um pouco? Tipo ele aqui. Como devem ler, estudar, andar. Pois é, naquele tempo, os sacerdotes olhavam com cara feia para os deficientes e falavam coisas horríveis e julgamentos que não eram verdade sobre aquelas pessoas. Vamos entender isso melhor? Olá, primários. Eu sou médico de Jerusalém, especialista em medicina. Estou aqui para explicar uma interpretação muito errada dos fariseus
com os deficientes na época de Jesus. Eles acreditavam e até faziam o povo acreditar que o motivo das pessoas serem cegas, surdas ou paralíticas era por causa dos seus pecados ou dos pecados dos seus pais. Vocês acham isso certo, primários? Não, não mesmo. Mas os fariseus não entendiam isso e por isso incentivavam o povo a discriminarem essas pessoas. Assim como na história de hoje. As pessoas deficientes não têm culpa nenhuma de ter nascido assim. Elas não merecem o preconceito e devem ser amadas. Assim como Jesus ensinou. Amarás o seu próximo como a ti mesmo. Na história de hoje, Jesus vai ensinar que não foram os pecados que o deixaram assim, mas a cegueira dele tinha um propósito muito maior: glorificar a Deus. Ainda não entendeu? Então presta atenção na aula que você vai entender. E esse foi o meu lado médico para vocês. Até a próxima. Tchau! Imagine como devia ser difícil. Uma pessoa, além de ter que lidar com a sua deficiência, ainda ter que lidar com esse tipo de palavra. E por incrível que pareça, isso acontece até hoje. E até os próprios discípulos perguntaram ao Senhor: Mestre, quem será que pecou? Ele ou os pais dele? Mas Jesus explicou que não se tratava disso. Aquela enfermidade não era por causa de nenhum pecado, mas porque o poder de Deus poderia se manifestar na vida dele. Jesus, ele veio à Terra para ser a luz desse mundo e ele desejou curar totalmente aquele homem. Então, ele cuspiu na terra, fez tipo um lodo, que é uma lama, e passou no olho do cego. Mas por que Jesus passou lama? E depois que Jesus passou a lama nos olhos daquele rapaz, ele mandou que ele fosse até o tanque de Siloé, que tem por significado o enviado, e que se lavasse. Presta bastante atenção nesse nome, porque ele é muito importante. Tenha fé e você será curado. Aquele homem teve fé e fez exatamente o que Jesus falou. Depois que ele passou a lama, ele foi até o tanque e se lavou. Imaginem só, vocês não vão acreditar. O que aconteceu? Ele foi curado e saiu enxergando tudo! Glória a Deus! Que milagre extraordinário! Agora aquele homem enxergava o céu, as pessoas, as árvores. Glória a Deus pelo seu poder que foi manifesto na vida dele. Vale a pena crer em Jesus e obedecer a sua voz. Mas alguns fariseus não ficaram nada contentes com isso. Na realidade, eles foram investigar o que realmente tinha acontecido. Eles chamaram o rapaz para perguntar o que aconteceu. E olha só, e foram até mesmo atrás dos pais dele para perguntar se ele havia nascido cego. E os pais confirmaram que ele nasceu com aquela deficiência. Meu Deus, quanta credulidade! Aqueles fariseus não queriam que o homem saísse por aí espalhando que Jesus foi poderoso ao curá-lo. Eles tinham inveja. Mas, primários, assim como eles, também podem surgir pessoas na nossa vida que tentem nos calar, nos intimidar e até nos envergonhar. Por isso estamos falando de Jesus, dos seus milagres e do seu imenso amor. Mas nós, primários, temos que fazer como aquele homem que foi curado, não temendo as acusações que possam vir, e assim como ele, testemunhar das curas e dos milagres que Jesus fez em nossas vidas. Assim nós vemos que mesmo na sua fraqueza, o poder de Deus foi glorificado na vida daquele homem. Quando você já passando por algum momento difícil, lembre-se que a sua vida pode gerar um testemunho maravilhoso para que outras pessoas conheçam Jesus e que o nome dele seja glorificado. Aquele homem não recebeu apenas o milagre da cura, mas o maior milagre de todos, que é a salvação em Jesus Cristo. Assim, primário, Jesus não quer apenas fazer um milagre na sua vida, mas também te salvar. Você já faz parte da família de Deus? Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se ainda não, faça como aquele cego agora e creia em Jesus e seja liberto da cegueira espiritual. Bem-vindos, primários, a mais um quiz. Nós vamos testar os seus conhecimentos sobre a aula de hoje, então fica bem ligado e responde a alternativa certa aqui no chat. Pergunta número 1. O que as pessoas da época diziam sobre aquelas pessoas que tinham condições especiais, tipo aquele cego? Letra A, que eles eram abençoados. Letra B, que a sua deficiência era por conta dos seus pecados. Letra C, que Deus os amava. Ou D, nenhuma das anteriores. Tempo na tela.
encerrado e a resposta certa é a letra B. Diziam que sua deficiência era por causa dos seus pecados. Número 2. Qual era o nome do poço em que o cego se lavou? A. Midian. B. Canaã. C. Siloé. Ou D. Israel. O nome do poço, hein? Tempo na tela. E a resposta certa é a letra C. Lembra que eu falei que era para ficar atento? Pois é, letra C, Siloé. Pergunta número 3. Como os fariseus ficaram depois de verem aquele milagre de Jesus? Letra A. Ficaram muito felizes. Letra B. Nada contentes e com inveja. Letra C. Admirados. Ou letra D. Nenhuma das anteriores. Tempo na tela. Tempo acabou de novo. E a resposta certa é a letra B. Nada contentes com muita inveja. Agora o número 4. Não é de alternativa. É verdadeiro ou falso. Então a sua resposta tem que ser V ou F. E a afirmação é: Jesus se importa com todas as pessoas. E Ele sempre quer o nosso bem, mesmo que às vezes passemos por alguns momentos difíceis. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Tempo encerrou e a resposta certa é verdadeiro. Deus se importa sim conosco e sempre quer o nosso bem. Número 5. Também é V ou F. Jesus usou a doença do cego para glorificar a Deus e gerar um testemunho poderoso. Verdadeiro ou falso? De novo, tempo na tela. E por último, o tempo acabou. E assim, verdadeiro. Aquela doença do cego foi um motivo para glorificar o nome de Deus. E foi isso, primários. Beijo! Oi, oi, oi! Zaqueu na área, o baixinho mais divertido de Jericó. Dinheiro? Eu gostava muito. Mas de Jesus, eu gostava muito, muito mais. Só que aonde ele estava sempre tinha muita gente alta. Eu não conseguia ver nada. Tinha uma árvore. Eu tive uma ideia. Subi que nem foguete. Eu estava observando Jesus. E de repente, ele olhou para mim. E ele falou meu nome. E ele disse: Zaqueu, hoje a festa é na sua casa. E eu fiquei surpreso. O quê? O meu coração acelerou. Jesus na minha casa mudou tudo. Meu coração ficou leve, feliz. E eu disse: metade do meu dinheiro vou dar para os pobres. E se eu enganei alguém, vou devolver com juros. Eu ofertei com muita alegria porque Jesus me achou e me amou. E vocês, neste momento da oferta, lembre-se do baixinho aqui. Deem com o coração pulando de alegria. Jesus ama um ofertante feliz. Aqui na tela está aparecendo os meios que você pode ofertar. Tem Pix, tem a conta bancária e você também pode vir no nosso culto à noite. E temos também o nosso voto do 1000 valentes. Participe você também. Combinado? Fui! Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Vais ouvir muitas fontes em meio ao deserto. Trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus
primários. Glória a Deus por essa aula, né, tio Matheus? Glória a Deus. Espero que você tenha aprendido bastante e guardado tudo que a gente falou no seu coração. Vamos orar para encerrar? Senhor, meu Deus, muito obrigado por esta aula, pela oportunidade de conhecer mais do Senhor. Que o Senhor venha nos transformar e nos tornar mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, primários! E começou, crianças, mais uma leitura dos comentários. Estão preparadas? E hoje nós escolhemos alguns dos seus comentários para falar aqui. E o nosso primeiro comentário é da Franci Dalva. Ela disse que se inspira na gente e que as aulas dela saem muito boas. O Edu comentou que ele amou a aula. A Vanessa comentou que aula maravilhosa. A Alice, de Patos, Quá, quá. de Minas, ela comentou que ela amou a nossa aula. A Tainara comentou que a Ana Lívia tem amado as nossas aulas. E disse Deus abençoe. A Lidiane, ela disse que é maravilhosa as nossas aulas. E ela diz também que ela assiste todas as semanas e que ela ama o nosso formato, que ajuda muito a dar aula para os juniores. E parabenizou os nossos vídeos. E a Josiane nos parabenizou e disse que fazemos tudo com excelência. A Janete, do Pará, ela disse que tá ligadinha na aula. A Rebeca disse que ama as nossas aulas e que ajuda muito o filho dela de 2 anos e que ele também ama muito as nossas aulas. E o Heitor nos deu um oi. Oi! A Andréia disse, parabéns, a aula de vocês é muito explicativa. E a Liette comentou que gostou muito da aula. Muito obrigado por cada um dos comentários de vocês. Que Deus continue abençoando grandemente vocês. Continue comentando, porque seu comentário pode aparecer nas nossas próximas aulas. Porque senão nós ficamos muito tristes. E é isso aí, criança. Tchau! Depois corta isso, tá, gente? Gente, Só que de um jeito mais dinâmico. A paz do Senhor, primários. Pré-adolescentes. Vai. Figurinha top aqui. Mas primário. Imaginando. Não dá. Foi muito bom. Não tô te entendendo, cara. Rapaz, esse negócio tá... Cara, eu não tô vendo. Peraí, chega pra trás. Não, aí... aí é a porta. Aí todo mundo pediu de direção. Beleza. Acabou. Beleza, vai lá.